Livro Comentário aos Gálatas, volume 3. Autor Carlos Henrique. Narração Lucas Carrara. Ministério Avivamento Mundial, levando vida para a sua vida. O Novo Testamento. Veja o que Hebreus nos diz. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Hebreus capítulo 9, do versículo 15 ao 17. Ele é o mediador, isto é, o elo, o que trouxe a nova aliança. Veja que o Novo Testamento é chamado de nova aliança. É um novo acordo. O velho acordo se findou. É um novo testamento. No texto da ceia diz: o Novo Testamento no meu sangue. Mateus capítulo 26, versículo 28. Sua morte alcançou com remissão os homens que estavam debaixo da primeira aliança. Ou seja, os homens do Velho Testamento estavam com os seus pecados ainda, pois sangue de animais não é eficaz para removê-lo. Porém, pelo fato de estarem realizando rituais que apontavam para Cristo, eles foram salvos pela realidade do que apontavam, quer dizer, pelo sacrifício real de Cristo. Por Cristo, aqueles que estavam debaixo da primeira aliança do Velho Testamento receberam a herança eterna, a salvação definitiva, a Nova Jerusalém. Jesus é mediador do Novo Testamento, da nova vontade. É ele que fez e traz essa nova vontade. No entanto, para que esse testamento entre em vigor, é preciso que o testador morra. A vontade é do testador, mas para essa vontade ser executada, é preciso que o testador morra. Se ele não morrer, sua vontade fica retida. Morrendo, ela vem à tona e se torna pública e válida. O testamento, isto é, a vontade só é confirmada, firmada para vigorar onde houve morte. Hebreus, capítulo 9, versículo 17. Com base nessa informação, quando começou o Novo Testamento? Você pode dizer, o Novo Testamento começa em Mateus. É o que a sequência dos livros nos diz. No entanto, o Novo Testamento começa com a morte de Jesus Cristo. Antes da morte de Jesus, é um período de transição da lei para a graça e deve ser visto como o preparo para o Novo Testamento que começa na cruz do Calvário. Dessa forma, tudo que vem antes da cruz deve ser interpretado pela cruz, e tudo que vem depois da cruz deve ser visto pela cruz. Então, o Evangelho é iniciado na cruz, e assim, tudo que está antes, Velho Testamento, deve ser visto pela vontade estabelecida na cruz, na nova aliança. E a nova aliança deve ser vista pela própria nova aliança, e não deve ser acrescentado nada da velha aliança, pois passou. Significa dizer que o Velho Testamento deve ser interpretado pelo Novo Testamento, que começa na cruz. Então, o Novo Testamento está escondido dentro do Velho Testamento e o Velho Testamento é explicado pelo Novo, isto é, por Cristo e sua vontade estabelecida na cruz. Os judaizantes não faziam essa diferenciação. Eles acreditavam que a nova aliança deve ser acrescentada pela velha aliança, pois não conseguiam entender que Cristo tinha cumprido a velha aliança, e isso possibilitou o início da nova aliança no seu sangue. Então,
faziam a mistura que perverteu o Evangelho, o tornando em uma mensagem transtornadora. Hoje acontece o mesmo, pois os pregadores veem a Bíblia sem passar pela visão de Jesus, do Novo Testamento, da nova vontade que foi estabelecida na cruz e explicada pelas cartas do Novo Testamento. Então os evangelhos, os 4 no caso, devem ser interpretados pelas cartas, e o Velho Testamento deve ser explicado por meio das cartas do Novo Testamento. Assim, o Velho Testamento é a sombra e deve ser esclarecido pela substância. E os 4 evangelhos devem ser vistos como a transição da antiga para a nova aliança. E da cruz para frente deve ser visto como a revelação que vai nos levar a interpretar o Antigo Testamento e os 4 evangelhos. É muito sutil o engano. O engano não usa o mundo apenas. No caso dos Gálatas, usou as Escrituras para transformar o Evangelho em outra mensagem que não era o Evangelho. A sutileza é achar que Jesus não é suficiente e agregar a Cristo a lei e os profetas. Porém, Cristo cumpriu a lei e os profetas, e agora Ele é Senhor da lei e dos profetas. Assim, fez a nova vontade e a colocou em vigor com a sua morte. O que ficou para trás da cruz deve ser visto por meio do Evangelho de Jesus, e o que vem depois da cruz é o Evangelho que devemos viver. Assim não vamos misturar a mensagem e nos tornar malditos e transtornadores do Evangelho de Cristo. Que fique claro, portanto, que Jesus cumpriu toda a Bíblia, as escritas em pedras, com o fim de ministrar o Espírito Santo em nós, em forma de lei viva em nossos corações. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Assim, vivemos na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 2. Não na lei mosaica, nem de salmos, nem mesmo de profecias. Agora interpretamos lei, salmos e profetas por Cristo, e vendo claramente Cristo vivendo e cumprindo lei, salmos e profetas. Glória a Deus! Os 4 evangelhos falam do quê? Como já frisei, os evangelhos é uma parte da revelação da nova aliança e a transição da velha para a nova. Assim, podemos dizer que é o cumprimento da lei por Cristo e a inauguração da graça por Cristo na cruz. Os 4 evangelhos são 4 visões de apenas um evangelho, sendo parte da revelação. Cada uma das 4 visões apresenta revelações de Cristo e a lei, e de Cristo e a sua obra de graça. Então, dentro de um panorama geral, vamos falar rapidamente do que trata cada uma das 4 visões do Evangelho. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos, pois são muito semelhantes. Tratam das mesmas histórias e parábolas, por isso são similares, ou seja, parecidos. Já o Evangelho de João é diferente dos outros 3. Trata de assuntos diferentes. Trata da intimidade de Jesus com os discípulos e com outras pessoas. São assuntos bem únicos e reveladores. Mateus. O Evangelho de Mateus é o primeiro. Seu autor é Mateus, que também era chamado de Levi. Lucas capítulo 5, do versículo 27 ao 29. O Evangelho de Mateus é o evangelho mais judaizante de todos os 4. Fala muito da lei e do povo de Israel. É o primeiro livro do Novo Testamento justamente por esse motivo, por falar do judaísmo. Mateus é como se fosse uma transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O Antigo terminou com Malaquias
E Mateus é como se tivesse dado continuação aos escritos sagrados, mas com a configuração de ser a transição da velha para a nova aliança, mostrando Cristo cumprindo a lei e os profetas. Mateus é um judeu e deseja que os judeus conheçam a Jesus Cristo. E por isso, a mente de Mateus é escrever especificamente para o povo de Israel. Assim, quando lemos Mateus, estamos lendo uma mensagem para convencer os judeus a respeito de que Jesus é o Rei prometido. Mateus apresenta Jesus como o Rei que reina sobre o trono de Israel, o Rei prometido da linhagem de Davi. E assim, as ideias do livro são direcionadas aos judeus com o fim de que eles vissem Jesus como o Rei prometido. Jesus, um judeu da tribo de Judá, da linhagem de Davi, o Rei prometido para reinar em Israel. Os judeus estavam oprimidos pelo Império Romano e Mateus diz: nosso Rei é Jesus. Mateus trata Jesus como o Rei e quer que os judeus creiam que ele é esse Rei prometido na antiga aliança. Por 32 vezes, Mateus usa a expressão Reino de Deus e 5 vezes Reino dos céus. A palavra Basileia é a palavra de Mateus. O Evangelho de Mateus, portanto, é o Evangelho do Reino de Deus. Esse Evangelho tem a particularidade de falar muitas passagens dos profetas, falando das profecias cumpridas em Cristo. Mateus queria ligar o Velho Testamento a Jesus, significando dizer que Jesus cumpriu as profecias e que, portanto, era o enviado de Deus para reinar. Ele usava, como diz o profeta, como diz o profeta Isaías, e etc. Ele provou pelo Antigo Testamento que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Mateus é o maior evangelho em quantidade de escrito dentre os 4, pois tem a finalidade de convencer os judeus. Dessa forma, ao lermos, temos que ter em mente para quem foi escrito e com que finalidade foi escrito. Mateus não está pensando em gentios, mas está com foco nos judeus. Desta forma, cabe a nós saber interpretar com a visão do Evangelho da Graça. Assim, a genealogia de Mateus tem a finalidade de mostrar que Jesus é o Rei divino que deveria vir. Mateus não começa em Adão, mas em Abraão, porque ao começar em Abraão, ele está dizendo que Jesus é o dono da terra prometida. Abraão recebeu a promessa da terra, e ao começar com Abraão, estava dizendo aos judeus que Jesus é o Senhor da terra. Mateus capítulo 1, versículo 2. Outro ponto da genealogia é que Mateus usa o nome de Davi, o rei. Davi fala do trono, e por isso Mateus ligou Davi a Jesus, ligou Jesus ao trono. Então, ele é o herdeiro da terra por Abraão, e ele é o herdeiro do trono por Davi. Ele é o rei que tem a terra e que tem o trono. Desta forma, o Evangelho de Mateus é judaizante e deve ser visto por nós como o Evangelho aos judeus para mostrar que Jesus é rei. Marcos. O Evangelho de Marcos, como o de Mateus, é a transição da antiga para a nova aliança. Marcos foi o autor desse evangelho. No entanto, existem indícios de que foi Pedro quem ditou todo o evangelho e que Marcos apenas escreveu. Assim, Pedro pode estar por trás dos textos, a mente de Pedro. João Marcos andou com Paulo e Barnabé. Depois de ter tido um desentendimento com Paulo, ficou com Barnabé e por fim foi discípulo de Pedro. E assim, presumimos
que são os ensinamentos de Pedro no Evangelho. O livro de Marcos mostra Jesus com muita atividade. Jesus não para, sempre trabalhando, fazendo, operando, sempre indo de um lado para o outro, se movendo. A palavra imediatamente aparece várias vezes, mostrando Jesus sempre ativo e se movendo. Por que Marcos tem essa configuração? Porque João Marcos está apresentando Jesus como o servo sofredor, um servo que trabalha e que faz. Jesus é o servo sofredor, o trabalhador de Deus, o que está fazendo, trabalhando, se esforçando. Marcos apresenta Jesus trabalhando e fazendo por nós, ao contrário de Mateus, que mostra Jesus como rei. Marcos mostra Jesus como o servo sofredor de Deus, o escravo que sofre em nosso lugar. O evangelista escreveu esse evangelho para os romanos entenderem o evangelho e se renderem a Cristo. Os romanos eram o império daquele tempo. Pedro foi a Roma, viveu e morreu ali, e a intenção era que a cultura romana fosse alcançada por Cristo Jesus. Por isso, Jesus é apresentado como o servo. Para os romanos, o fazer, o agir, o trabalhar, o construir era algo da sua cultura. E Marcos está falando que ninguém fez mais do que Jesus. Não há um homem que tenha trabalhado, agido e construído mais do que Cristo. Assim, o Evangelho trata do trabalho de Cristo, dele construindo, dele fazendo a obra como um escravo de Deus. Deve ser essa a nossa visão ao ler Marcos. Ele fez por nós o que não conseguíamos fazer e nos salvou, pois ao homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Já que apresenta Jesus como servo, servo não tem genealogia, servo não tem família, história ou ramificações. Escravo é propriedade de seu senhor. Jesus é propriedade de Deus. E por ser visto como servo, Marcos não mostrou a sua história genealógica. Em Marcos, não vemos traços do judaísmo nem de profecias do Antigo Testamento, pois a intenção é falar com os romanos na cultura deles e fazer com que entendam que o maior construtor que já existiu é o servo sofredor Jesus Cristo. A proposta é apresentar Jesus fazendo a obra que ninguém antes dele conseguiu fazer. A obra está realizada por Jesus Cristo, escravo de Deus. Servo trabalha, se esforça e faz. O servo escravo não manda em si mesmo, e o servo tem o propósito de fazer. Jesus aguentou todo o sofrimento que lhe foi proposto e trabalhou até o último momento da sua obra na cruz e venceu. Portanto, Marcos mostra Jesus fazendo a transição do fazer para o pronto. Ele trabalhou na lei para prover a graça. Ele cumpriu a lei e construiu a graça. Em Marcos, vemos ele fazendo, mas depois da cruz, vemos tudo o que ele estava fazendo completamente pronto. Lucas. Sabemos que o autor é o próprio Lucas. Ele escreveu para Teófilo, possivelmente homem rico e grego. Lucas fez um tratado da narração da vida de Jesus e dos Atos dos Apóstolos para esse homem rico e influente. Então, na mente de Lucas, ele estava fazendo um trabalho histórico para Teófilo. Lucas era um gentil, médico, um homem grego, muito intelectual, mais do que os outros evangelistas. O chamamos de historiador, pois fez uma averiguação dos fatos acerca de Jesus. Desta forma, ele buscou as informações e averiguou cada passagem de seu evangelho.
Possivelmente, Lucas entrevistou muitas pessoas que receberam os milagres e buscou saber as palavras de Jesus dos próprios apóstolos. Desta forma, existem fatos em Lucas que não existem nos outros evangelhos, como o nascimento de João Batista e detalhes do nascimento de Jesus e da sua infância. Como um repórter inspecionou a história de Jesus para Teófilo, que o patrocinou. Isto significa dizer que escreveu para um homem grego, sendo também um médico de origem grega. Mateus escreve aos judeus, Marcos aos romanos e Lucas escreve aos gregos. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos como servo e Lucas como um homem perfeito. A visão de Lucas é revelar a humanidade de Jesus, mostrar Jesus, o homem perfeito. Os gregos procuravam perfeição em todos os sentidos, e Lucas mostra Jesus sendo o homem perfeito que os gregos procuravam. Lucas mostra Jesus no monte, passando a noite orando, se dedicando, sendo homem dependente de Deus. O homem Jesus precisa orar. O homem que não erra, o perfeito, o que os gregos buscavam. Mateus apresenta a genealogia de Cristo por meio de Abraão e Davi. Marcos não tem genealogia porque Jesus é escravo de Deus em seus escritos. Mas Lucas começa sua genealogia por Adão. Começa em Adão porque ele é o cabeça da raça humana. E Adão não foi perfeito, mas Cristo é o homem perfeito que Adão não foi. Jesus, como homem perfeito, foi até Deus em nosso lugar e nos representa diante de Deus. Somos representados por Cristo. O homem é visto em Jesus Cristo pelo Pai. Não somos perfeitos, mas Cristo é o homem perfeito que nos representa com a sua perfeição diante de Deus. Lucas apresenta Jesus um homem perfeito, sabedoria perfeita, cultura perfeita, ideias perfeitas e obras perfeitas. Desta forma, ele é o nosso rei em Mateus, é o servo que cumpre a lei em Marcos, e é o homem perfeito que nos representa diante de Deus em Lucas. João. Sabemos que o autor desse evangelho é o próprio João, apóstolo de Jesus, o mesmo que deitou no peito de Jesus na ceia. João, capítulo 13, versículo 25. Ele é filho de Zebedeu. Marcos, capítulo 1, versículo 19. Pescador, amigo e sócio de Pedro na pescaria, chamado de apóstolo do amor devido suas 3 epístolas que difundem muito acerca do amor. Possivelmente seja o mais jovem dentre os apóstolos, o que mais entendeu o quanto Jesus o amava. João, capítulo 13, versículo 23. Ele escreveu por último. Possivelmente teve acesso aos outros 3 e por isso teve a oportunidade de escrever um evangelho diferente. Um evangelho que mostra a intimidade de Jesus, conversas individuais e o sermão do cenáculo, um dos mais importantes para a Igreja de Cristo. João era um evangelista, pastor e apóstolo, e teve por muito tempo sua base de ministério na cidade de Éfeso. Escreveu o evangelho lá em Éfeso nos anos 90, por isso se difere dos sinóticos. O evangelho diferente, o mais profundo e revelador dentre os 4. A palavra Pai aparece 30 vezes, pois nele Jesus é o Filho de Deus. Ele mostra a deidade de Jesus, quanto Jesus é Deus. Se Mateus escreveu mostrando Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem, João vai além. Apresenta Jesus como sendo Deus. Os milagres relatados nesse evangelho têm a finalidade de mostrar que ele é o Filho de Deus.
São 7 milagres, 7 declarações que ele é o Filho de Deus e Cristo. A intenção de João é mostrar a todos que Jesus é superior a tudo e a todos. Conversas particulares. A conversa com Nicodemos, Jesus e a mulher samaritana. As idas de Jesus, as festas judaicas, debates com os judeus e Jesus se declarando o Filho de Deus. João gastou muito tempo falando da última semana de Jesus na terra e principalmente da quinta e sexta-feira da cruz. Ele exaustivamente falou da última quinta-feira e o sermão do cenáculo, o mais importante para nós. Esses ensinamentos começam no capítulo 13, vão até o 18. São ensinamentos preciosos para a igreja viver e entender. E somente João mostra detalhadamente esses dias de Jesus. João não pensou em um povo específico ao escrever, como Mateus, Marcos e Lucas. João escreveu ao mundo, aos gentios, e por isso é o evangelho universal, para todos os povos. Por isso ele fala a todos os povos que Jesus é Deus. Esse evangelho não tem genealogia, pois ele é Deus. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Mateus, ao ver Jesus como rei, fez sua genealogia partindo de Abraão e passando por Davi. Marcos não apresenta genealogia porque escravo não tem árvore genealógica. Lucas passa por Adão porque o mostra como homem. Mas João diz que Jesus é Deus, não é criatura, é Criador. Foi ele que fez tudo. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Jesus não tem começo, ele é o começo.